Primeira saída para 2026 é encaminhada no São Paulo. Notícias sobre o mercado da bola. Muricy Ramalho abre o jogo aí pela primeira vez, né? Após aí comandar o futebol do São Paulo. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo segunda-feira aí, 5 horas da manhã, com um vídeo novo. Minha garganta tá horrível, como deu para vocês perceberem. Aí já, mas vamos mesmo assim, mano. Vamos pra cima aí que não tem esse negócio aqui não, tá? E rapaziada, não é que passou mais uma rodada, né? São Paulo fez aquela palhaçada contra o Fluminense. E não é que mesmo assim, rapaz, São Paulo ainda manteve a 8ª colocação. É aquele negócio que a gente pensa que, pô, agora já era. Esquece Libertadores. Só que tem questão que vale lembrar. O São Paulo é incompetente? Só que vale lembrar que os outros que estão brigando por São Paulo também são, né? Ali é a briga dos incompetentes, essa 8ª colocação, né? Começa já que para tu brigar pro 8º lugar, já é ridículo, patético. Tu brigar, não é nem chegar, é brigar pro 8º lugar, que é uma posição ali, né, de meio de tabela. Já começa que é ridículo aí, né? Isso fica 2 vezes, né, cara, mais ridículo ainda quando a 8ª colocação tem que ficar em 8º e ela não te dá a vaga para Libertadores. Tem que torcer pro Cruzeiro ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, né? Então, tipo assim, é uma situação ridícula em 2 aspectos. É tu brigar pela 8ª colocação e ter que ver ainda se alguns times aí vão ser campeão para dar essa 8ª colocação para Libertadores, né? Então, tipo assim, é uma briga ridícula, literalmente, é um negócio patético aí. E na briga dos incompetentes, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, o São Paulo segue 8º. Segue 8º, né? O Corinthians ontem podia passar o São Paulo, chegou até a abrir o placar, ganhar o jogo contra o Botafogo virou e o Corinthians empatou depois, então ficou o São Paulo em 8º com 48, em 9º o Corinthians com 46, tá? Em 10º o Grêmio com 46, acho que o Grêmio foi o único a vencer, né? O Grêmio e o Vasco, desses times que estão perto, foram os únicos que ganharam, né? O Grêmio tinha ganhado do Palmeiras no meio de semana ainda, né? Que foi o jogo dessa rodada, e o Vasco ganhou. De que o Vasco ganhou? O Vasco ganhou do Inter, atropelou, foi 5-1 o jogo do Inter, né? E o Bragantino, né? O Grêmio, o Grêmio 46, Vasco 45, Bragantino 12º com 45, Bragantino perdeu pro Fortaleza no meio de semana, né? No meio de semana passado. E ontem o Atlético Mineiro poderia igualar a pontuação do São Paulo. O Galo, se vencesse ontem, chegaria a 48, que é a mesma pontuação do São Paulo, só que o Galo perdeu. O Galo perdeu pro Fortaleza. Então, tipo assim, cara, São Paulo se esforça, muito incompetente para não ir para Libertadores, só que a 8ª colocação tá aí na mão do São Paulo. 2 rodadas para acabar o campeonato e o São Paulo segue nessa 8ª posição. Né? Na briga dos incompetentes, o São Paulo mantém aí essa 8ª posição. Né? Vamos para a 37ª rodada na próxima e o São Paulo, aí há 2 rodadas, tá nessa 8ª posição e o próximo jogo é o Inter tem que vencer, né? É o Inter tem que vencer, olha só. O São Paulo pega o Inter na Vila na quarta-feira. Aí o Corinthians pega o Fortaleza lá no Castelão. O Fortaleza vindo bem, né? Com não sei quantas vitórias seguidas, brigando para não cair. Acho improvável que o Corinthians ganhe do Fortaleza. Pode acontecer? Pode. Mas acredito que o Corinthians não vai conseguir vencer o Fortaleza lá no Castelão. O Grêmio recebe o Fluminense, que está muito bem com o Zubeldia em Porto Alegre. O Vasco recebe o Mirassol, né? E o Bragantino recebe o Vitória, que tá desesperado brigando para não cair. Então, tipo assim, ninguém tem jogo fácil, né? O próprio São Paulo, né, vai pegar o Inter, que também tá desesperado contra o rebaixamento. O Inter que está na zona de rebaixamento, vale lembrar isso, tá? Então, todo mundo aí vai pegar um time, irmão, né, que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, né? Independentemente do que esteja brigando, mas todo mundo aqui está brigando por alguma coisa. Entendeu? Então, tipo assim, tá aí nas mãos do São Paulo a incompetente 8ª colocação. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir ficar nessa posição aí, ou se vai ser mais incompetente que os outros e não vai nem conseguir ficar em 8º. Né? Vamos ver. Né? Tem que ver se os jogadores do São Paulo querem jogar, né? Porque depois do que fizeram contra o Fluminense, a gente fica com dúvidas, os caras querem jogar, estão com vontade de ganhar, a gente não sabe. Né? Depois do que aconteceu no Maracanã na semana passada. Né? Tem essa dúvida aí também. Né? Tem que ver como os caras vão entrar em campo, né? Como eles vão encarar, como que eles vão aí trabalhar para esse jogo. Né? Tem que ver isso aí também, que é super importante ressaltar. Né? Ressaltar aí. Mas enfim, tá isso. Mais uma rodada se passou e o São Paulo se mantém na 8ª posição.
E eu acredito que vai ficar nessa posição, cara. O torcedor é bicho bobo, né, cara? Pensa no bicho bobo, no bicho otário, é o torcedor. Eu aqui. Vai ficar em oitavo, vai ir pra pré-libertadores. Vamos lá, né, cara? Vamos lá. Torcedor é assim, cara. Não tem jeito, né? Torcedor, vou te contar um negócio, cara. É uma coisa de maluco, né? Enfim. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. E o Muricy Ramalho, né? Muito criticado aí, né? Pela torcida de São Paulo. Por aparecer pouco, né, cara? Tá aí no cantinho dele, não aparece tanto, né? O Muricy Ramalho deu entrevista pro GE, falando agora sobre o novo momento do São Paulo, né? Que como todo mundo sabe, né? O Belmonte saiu, né? O Sim saiu, o Chapecó saiu, né? E agora quem vai comandar o futebol do São Paulo é o Rui Costa junto com o Muricy Ramalho. Então o Muricy Ramalho vai ter um protagonismo agora maior, né? No comando do futebol do São Paulo, tá? E é sobre isso que ele falou. Muricy Ramalho explicou como ficará o seu papel no São Paulo com as mudanças na direção, onde seguirá dando apoio à comissão técnica e atletas, mas participará de uma forma mais efetiva de algumas decisões importantes no futebol. Aquela questão dele de ser uma ponte ali, né, de jogador para a diretoria, né, cara, de jogador ali para a comissão técnica. Ele agora vai continuar fazendo isso, mas vai ter mais protagonismo em questão de tomar decisão, né? Ele vai comandar o futebol literalmente ao lado do Rui Costa. Agora ele tem um protagonismo aí maior e um protagonismo que ele nunca teve na gestão do São Paulo desde que ele chegou lá em 21 na gestão do Casares, né? O Casares nunca deu pro Muricy esse protagonismo como ele vai ter agora, né? E o Muricy falou o seguinte, abre aspas: meu papel sempre foi o de estar perto do técnico, fazer reuniões com a comissão, conversar com os jogadores e estar em todos os treinos. É isso, vou continuar fazendo o meu trabalho, claro que discretamente, mas tomando, às vezes, decisões, sempre pensando no clube. Eu trabalho para o clube. Sinto muito pela saída do Belmonte. Trabalhamos juntos por 5 anos e ele tem o meu respeito. Mas o futebol continua e temos que continuar nessa missão, que é melhorar sempre o time. Temos que melhorar muito. O trabalho não para, fecha aspas. Então tá aí o Muricy falando, né, que o trabalho dele de fazer reunião, de fazer a ponte de jogador com diretoria, conversar com a comissão técnica, sempre tá mais próximo ali dos jogadores da comissão, é o trabalho dele, né? Ele fala, vou continuar fazendo isso, mas tomando decisões de futebol, né? Como a gente comentou, né, ele vai comandar o futebol com o Rui Costa agora, né? E ele fala, né, agradece o Belmonte, né, trabalhamos muito tempo aí, 5 anos, né, tem meu respeito, e diz que o São Paulo tem que melhorar muito, né, muita coisa tem que ser melhorada aí. Se for só a melhora, Muricy, tava ótimo, né? Ah, não, o São Paulo tá bem, tem que fazer uma melhora aqui, uma melhora ali, não é a situação atual do São Paulo. Né, o São Paulo precisava, irmão, de uma limpa, entendeu? Uma limpa em todos os setores do clube, no geral, né? O São Paulo precisava fazer isso aí, porque é muito difícil você ver hoje um setor no clube que funciona bem. Esportivamente é um lixo, financeiramente é um lixo, né? A parte administrativa é um lixo, a parte política é um lixo, né? DM / preparação física, um lixo, 200 jogadores machucados por jogo, né? O que que funciona bem no São Paulo hoje no clube, no geral? Alguém sabe dizer? Até a base que continua vendendo jogador, né? A base do São Paulo, né, foi boa nesse ano, venceu a Copinha, uma geração muito boa, né, que o Casares doou aí do São Paulo, mas já esteve, né, cara, em momentos melhores, Cotia, né? Então, tipo assim, o que salva no São Paulo hoje? O que tu fala, pô, essa área do clube funciona, essa área aqui funciona, essa área aqui a gente tem orgulho de falar que é excelente. Não tem. Não tem, né? É tudo literalmente uma porcaria. Você pode precisar, irmão, de um reset, né? De um reset, irmão. Tirar todo mundo de lá e botar todo mundo novo, né? Falando das pessoas que estão diretamente no futebol, né? Tirando, evidentemente, a cozinheira, o segurança, o jardineiro, que esse aí não tem nada a ver com o futebol, né? Eles ajudam ali, mas é óbvio que eles não estão ali, né, diretamente dentro do futebol, né, tomando decisão, contratando jogador, vendendo, né? Então, tirando essas pessoas aí, cara, tinha que mandar geral. A verdade é essa, tá? Não gosto de ficar falando assim, mas a verdade é essa, tá? São Paulo tá no momento que São Paulo precisa de coisa nova, de inovação, de pessoas novas no comando do clube, trazendo ideias novas e não mais do mesmo, né? E tudo que a gente reclama que falta no São Paulo, falta há 5, 10 anos, não é de agora. É que sempre vai piorando, né? Aí vai aumentando, evidentemente, a repercussão, o protesto, reclamação, né?
Então é isso. O que tem no São Paulo hoje que a gente fala, pô, essa área aqui funciona, irmão, de forma excelente, é muito bom isso aqui. O que funciona? Nada, né? Nada funciona aí bem no São Paulo hoje, nada. Outra questão que perguntaram para o Muricy também dessa entrevista pro Jeff foi sobre a questão dele não viajar para os jogos do São Paulo, tá? Olha aí. Presença diária no CT, Muricy se afastou das viagens e dos jogos fora do Morumbi nos últimos anos, deixando a sua presença apenas para momento de decisões. Ele ainda não confirma se passará a acompanhar o time nos jogos finais do Brasileiro, que é contra o Inter, na Vila, e contra o Vitória, lá no Barradão. Ele falou o seguinte aí, abre aspas. Vou ter muito trabalho para fazer nesse período. Muitas reuniões, mas se der, ok. Temos que melhorar muito. O trabalho não para, fecha aspas, para o Muricy. É porque é o seguinte, ó, o Muricy ele não viajar para os jogos fora do Morumbi, a gente já sabe há muito tempo. Né? Não é algo de agora, a gente já sabe isso porque o Muricy já tá idoso, né, cara? O Muricy teve, né, acho que foi... foi durante a gestão do Casares, que o Muricy já tava, ele teve problema de saúde, né? Então, tipo assim, normal, natural aí, né? O Muricy não viajar, a gente já sabia disso há muito tempo, né? Algo novo. Só que tem a questão, como ele agora vai ser aí, né, cara, o dono do futebol do São Paulo, junto com o Rui Costa, né, questão ali do comando, né, cara, eles que vão comandar agora, é óbvio que as pessoas do comando do futebol, eles viajam para os jogos, né? Apesar que não vinha acontecendo isso com o Belmonte nos jogos do São Paulo, já tinha parado de ir, né? O próprio Casares também, mas assim, ele não quis falar se vai para os jogos contra Inter e Vitória ou não, né? Imagino eu que o Rui Costa pelo menos deve ir. Acho que pelo menos o Rui Costa vai para os jogos. O Muricy não sei, né? O Muricy não sabemos, ele não quis dar essa pista nessa entrevista que ele deu aí pro Globoesporte.com, né? Deixou em off aí essa questão, né? Mas enfim. Bom, vamos seguindo aí, rapaziada, e temos aí saída de jogador muito bem encaminhada, tá aí, ó. Segundo o UOL, o Dineno, tá, o Juan Dineno tem negociações avançadas com o Deportivo Cali da Colômbia e vai deixar o São Paulo, tá? Então tá aí a informação do UOL, Dineno, tá, com negociação avançada com o Deportivo Cali da Colômbia. Deve ser aí, né, acho que a primeira saída no São Paulo, visando 2026, né? Visando a próxima temporada. Aí, cara, o Dineno, mano, sabe o que pega? O Dineno, ele teve uma lesão muito grave no Cruzeiro. Antes da lesão grave que ele teve no joelho, quando ele tava no Cruzeiro, ele era bom jogador, cara. Ele era um bom centroavante. A torcida do Cruzeiro gosta do Dineno, porque ele tava indo bem no Cruzeiro até ter essa lesão no joelho e começar a perder espaço. Ele antes estava jogando no futebol do México e lá foi muito bem, tem ótimos números lá. O Dineno, se for pegar o melhor Dineno da carreira dele, ele foi um bom jogador, cara. A questão é que teve uma lesão grave no joelho, aí perdeu espaço, aí veio pro São Paulo, não teve tanto espaço assim, né? Já se machucou, né, cara? Ele tava fazendo uma artroscopia no joelho, né? Então, tipo assim, cara, um jogador que vem de uma lesão no joelho grave no Cruzeiro e não conseguiu jogar mais. Tem muito jogador que tem lesões graves e consegue recuperar, né, o seu bom futebol depois, né, com o tempo aí. Só que tem jogador que tem lesão grave e não consegue nunca mais ser o que ele foi antes da lesão. E até aqui, pelo menos, o Dineno tá sendo assim, né? Pode ser que no Deportivo Cali, no futuro ele continue e volte a jogar bem como já jogou? Pode, mas pós-lesão no Cruzeiro e passagem no São Paulo, ele não conseguiu jogar, né? E o pior é que ele saudável, né, cara? Ele era bom jogador, era um bom centroavante, né? Mas, cara, esse problema no joelho aí ferrou ele, né? Essa questão no joelho ferrou completamente aí a questão do Dineno, né? Enfim. Aí, inclusive, essa questão que pega, né, cara? O São Paulo tem 1 milhão de lesão. Quando o Dineno vem, a gente já tava com os 3 centroavantes fora, né? O Rian, o André e o Calero. Os 3 centroavantes já estavam fora por lesão, né? Lesões graves, tanto que ninguém volta mais esse ano. E o São Paulo foi buscar um centroavante, né? Isso é inacreditável, cara. São Paulo tem 3 centroavantes machucados. Dos 3, 2 fizeram cirurgia. Rian e Caleri. Vamos buscar agora um centroavante no mercado, porque não tem mais, né? Todo mundo machucado, tem que buscar alguém no mercado. Beleza. São Paulo vai lá e pega o terceiro, o quarto centroavante do Cruzeiro, que vem de uma lesão no joelho de cirurgia. Como é que pode um negócio desse, né? Meu centroavante se machucou, vou no mercado buscar, né? Um jogador que é a terceira opção do Cruzeiro, que acabou de vir de uma cirurgia no joelho. Tipo assim, é um negócio que não tem lógica, né? Não tem lógica o que o São Paulo fez.
O Carlos Vinícius tá metendo igual a roda no Grêmio, foi oferecido pro São Paulo. São Paulo conversou, acabou que não chegou a acordo. Não sei o motivo especificamente porque não deu certo. Não sei se pediu muita grana, se não quis vir, São Paulo não tentou, não sei. Mas foi oferecido. São Paulo preferiu o Dineno. Mas enfim, é isso. O Dineno vai sair aí do São Paulo já nos próximos dias, né? Porque a temporada vai acabar, falta aqui uma semana pra acabar o ano, né? Dezembro já chegou, né? Hoje é dia 1º aí. E é isso, né, cara? Boa sorte pro Dineno. Aí é isso. Felizmente, passagem péssima no São Paulo, né? Péssima aí. Passagem horrível, agregou muito pouco. Fez o gol contra o Botafogo só. Ganhamos um jogo, né? Que ele decidiu um jogo pro São Paulo contra o Botafogo. E só. Mais nada. Mais nada aí, né? Enfim. Segundo a ESPN, para 2026, estão descartados investimentos em reforços de peso no São Paulo. O tricolor vive uma grave crise financeira e a tendência é que acerte contratações de nomes pontuais apenas para reforçar alguns setores do elenco. Mas isso aqui já é algo esperado, não é nenhuma super novidade, né? O São Paulo não contratar jogador aí de peso, né? Até porque não tem condição para isso hoje, isso aqui já era natural. Né? O ano que vem, 2026, né? Pelo que o Casares já falou, já saiu várias informações, vai ser aquele modelo de reforço. Jogador livre no mercado ou por empréstimo. São Paulo não vai pagar e nem comprar ninguém, né? Ou que esteja livre ou que venha por empréstimo. Como foi aí todas as contratações aí da janela do meio do ano passado, né? Da janela do começo desse ano e da janela do meio deste ano. Nas últimas 3 janelas, São Paulo só trouxe jogador por empréstimo e livre no mercado. Não contratou nenhum jogador nas últimas 3 janelas, né? Pagando direito ali econômico do jogador e vai seguir assim pro ano que vem, né? Vai seguir assim para 2026. Então, não vi reforço de peso, já era esperado. Convenhamos, não tem nenhuma super novidade, mas tem informação que é ESPN trouxe. Vai o Casares no último ano, chuta o balde, sai contratando todo mundo, né? Já que ele tá desesperado aí, vai saber. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.